Estamos aqui para apresentar mais um Papo Cast. No Papo Cast de hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui para nossa turma. Com vocês, Juscelene Vieira. Oi, tia Ju! Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Que bom falar com vocês, um prazer. Vocês são meus eternos afiliados e afiliadas, né? Minha turma do coração. E a gente deixa de entrar na sala, mas a gente não deixa de ser professor. Com certeza. Primeiramente, a gente queria agradecer por você ter aceitado nosso convite e a gente espera que você goste muito da nossa entrevista. Com certeza eu vou gostar. Só de estar aqui já é especial. Aí que bom, tia Ju. Hoje a gente quer começar te perguntando como que foi a sua trajetória para você chegar até aqui onde você está hoje. Olha, uma longa estrada. Coincidentemente, vocês estão me convidando para uma entrevista no mês de aniversário da minha entrada no Cervelino Ribeiro, que eu entrei aqui em maio de 92. Então agora, em maio de 2022, eu estou completando 30 anos de trabalho aqui no colégio. Então é uma vida inteira. Sim. E realmente foi o Cervelino Ribeiro que abriu as portas para mim como oportunidade de profissão. Porque eu estava terminando o magistério na Gastão Vale, na época era o ensino profissionalizante. Então eu estava terminando o magistério e fiquei sabendo de uma vaga aqui no Cervelino na secretaria. Então não foi para a sala de aula, eu vim trabalhar na secretaria nesse serviço que as meninas fazem aqui. Aí eu entrei, comecei a trabalhar e logo em seguida a irmã da dona daqui, a irmã de Maria Helena, precisou de uma pessoa para substituí-la. E chegou para mim e falou assim: você topa? Eu falei: mas como assim? Eu não tenho experiência, eu estou terminando o magistério agora, não estava nem na faculdade ainda. E ela falou assim: não, eu preparo a aula para você só vai entrar na sala e aplicar as coisas para mim. E assim nós fizemos. Eu tive coragem, eu acho que a grande palavra da vida é coragem. Aí eu tive coragem e ela teve coragem também, confiança em mim, preparou as aulas, me entregou e eu entrei na sala e não saí mais. Aí surgiu um projeto do governo de Minas, que foi um projeto para ministrar curso superior gratuito para professor que estivesse na sala sem essa formação. E eu fui agraciada com esse projeto, porque eu estava na sala de aula sem ter a graduação, sem ter o curso superior. Aí consegui fazer o vestibular, passei, entrei no curso. E o dia que eu entreguei para Milton o meu convite de formatura de letras, ele me entregou as turmas de presente. Nossa, que legal! Então essa é a minha história. E você poderia falar pra gente um pouquinho das suas formações? Sim, eu fiz letras na PUC Minas, que foi esse projeto do governo. A PUC é uma universidade particular, mas ela ministrou o curso de letras aqui pra gente, aqui em Bocaiúva. Nós não fomos para Belo Horizonte para estudar. Nós estudamos aqui, as aulas eram ministradas lá na Escola do Zumbi. Eu brinco que eu falo assim: minha universidade foi a Escola do Zumbi. Então o curso era ministrado lá no período de férias, julho e janeiro. Então a gente trabalhava o ano inteiro, chegava julho e janeiro, a gente saía da posição de professor e entrava como posição de aluno. E o mais interessante, eles eram chamados de cursos emergenciais. Sofremos muito preconceitos. Todos nós que fizemos, aqui no Cervelino tem eu, Ana Cesário, que é professora de História, que fizemos esse tipo de curso superior, o chamado curso emergencial. E o preconceito era muito grande em relação, quer dizer, a gente não frequentava o ano inteiro uma faculdade, então nós não teríamos capacidade para trabalhar ou para dizer assim: eu tenho um curso superior. Mas enfrentar preconceitos é uma coisa que amadurece muito a gente. E na profissão, a gente tem que ir aprendendo a dar murro em ponta de facas mesmo. E eu nunca tive medo de desafios. Então, eu terminei o curso da PUC, que na época era chamado de licenciatura curta, e fiz a complementação na Unimontes, que é a chamada licenciatura plena, que na época habilitava para trabalhar também no ensino médio. Aí, assim que eu terminei essa licenciatura plena na Unimontes, eu fiquei com uma vontade de estudar um pouco mais de história e de sociologia, porque eu sentia que a literatura precisava.
Então eu sentia que havia em mim um ímpeto muito grande para a literatura, mas havia uma lacuna que só poderia ser preenchida pela história e pela sociologia. Aí eu fiz o vestibular para o curso de Ciências Sociais da Unimontes. Aí eu passei e fiz a minha segunda graduação. A minha primeira foi Letras e a minha segunda foi Ciências Sociais, com habilitação em História, Sociologia e Filosofia. Nunca ministrei aulas nessa área, sempre na área de Letras, mas elas preencheram esse espaço que eu sentia que faltava, preencheram lacunas. Na literatura, quando eu lia um livro, fazia uma referência a determinada guerra, determinada coisa, então elas foram conhecimentos complementares. Nossa, Tia Ju, que legal, eu não sabia. Muito legal. E para completar ainda mais, quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu fiz na Unimontes também, eu comecei meu mestrado na PUC Minas, e fui lá e fiz minha inscrição e fiz a prova e passei em primeiro lugar no mestrado da Unimontes e vim da PUC para o da Unimontes aproveitando as matérias, os créditos que eu já tinha feito na PUC. Então, eu fui a primeira aluna da minha turma de mestrado da Unimontes a defender por causa desses créditos que eu puxei da PUC para cá. Então, Unimontes e PUC fecharam minha vida profissional. Oi, Tia Ju, a gente sabe também que você escreve muito poema, inclusive já ganhou vários concursos e premiação com eles. Fala um pouquinho pra gente como que você se inspira para fazer eles. Olha, eu sempre brinco, mas é uma brincadeira séria, que escrever poesia é inspiração e transpiração. Porque só inspiração não resolve, é muito trabalho. Quanto mais você lê, quanto mais conhecimento você busca, quanto mais você amplia a sua visão de mundo, melhor o seu texto fica. E eu sempre tive uma escrita, a minha escrita sempre foi muito lírica, que é aquele texto ritmado, rimado, é meu estilo de escrita. Mas eu sempre fui para um lado crítico, uma poesia que a gente chama de literatura engajada. Então eu nunca gostei muito de fazer essa literatura que só é bela por si só, né? Que seria lá, vocês vão estudar isso quando vocês estudarem o parnasianismo, que era aquela beleza, a arte pela arte, a beleza pela beleza da arte da palavra. Então eu sempre me preocupei de fazer uma literatura que faça a pessoa pensar, que possa mexer em questões ambientais, culturais. Eu sempre fui muito engajada em movimento cultural, principalmente aqui do Vale do Jequitinhonha. Então eu sempre busquei dizer na minha poesia essa defesa que eu queria, tanto da natureza quanto contra os preconceitos. E eu não consigo datar, sabe, dizer assim, foi em tal época que eu comecei. Eu só sei que quando eu ainda morava lá na roça, criança, eu fui alfabetizada lá na roça, eu não tinha noção do que era poesia, eu não tinha noção do que era rima, eu nunca tinha visto, mas eu fazia. E isso sempre me intrigou, por que eu escrevia daquela forma, sendo que eu não conhecia o modelo de texto. Então eu costumo dizer que eu nasci poeta, e aprimorei a minha poesia com o meu conhecimento, com o meu estudo. Nossa, Ju, que legal, né? E o mais interessante é porque eu vejo em mim um pouco de tudo que passou. Por exemplo, Ricardo Veloso, que foi prefeito aqui da cidade, Ricardo, eu considero a minha grande referência de literatura, porque Ricardo é poeta, não sei se vocês sabem disso. Não. Ele tem um livro chamado Da Marcação da Ideia do Juízo do Povo. É um livro que mexe com a gente. Tem ele aqui na biblioteca, depois vocês peguem lá para dar uma lida. Nesse livro, Ricardo Veloso faz poemas com esse cunho social, sabe? Com a crítica política, não de política partidária, mas de política de posicionamento de vida, né? Que é diferente. E Ricardo era meu professor de literatura. Então, ele gerou em mim um encantamento tão grande pela literatura que eu ficava assim, eu quero ser como ele, né? Eu sempre pensava assim, eu quero ser como ele. Mas não é ser como ele naquele sentido de competitividade, é de espelhamento. Você espelhar... Admiração, né? Exatamente. É igualzinho a inspiração que a gente tem como você, como professora, né, Tia Ju? É aquela coisa de você passar pra gente os conhecimentos e a gente ficar pilhada naquilo. Tia Ju,
vou tentar fazer igual ela. O projeto é uma coisa muito bacana que só quem tem essa oportunidade de viver sabe como é. Pois é, olha só que eu fico muito feliz ouvindo isso, porque eu tendo me espelhado nele, eu sei o quanto isso é importante para a formação de cada pessoa, de cada ser humano. Então, a poesia para mim, ela é um pilar absurdo na minha vida, sabe? Tudo eu transformo em poesia. As minhas lágrimas são transformadas em poesias, os meus sorrisos são transformados em poesias, minhas dores, minha vida, tudo. Cada etapa da minha vida eu jogo no papel. Mas eu era o tipo de poeta que escreve pra traça. Vocês já viram traça lendo alguma coisa? Traça, esse bichinho que pica? Não. Eu nunca vi traça lendo nada, mas eu escrevia e engavetava. Aí um dia eu fiz um curso com um escritor chamado Marcos Banho, e ele falou que ele era escritor, do tipo de escritor pra traça, que ele escrevia e engavetava, e depois que ele percebeu que isso era egoísmo, que o que a gente escreve tem que ser lido, tem que tocar alguém, mesmo que você leia e fale isso, não, eu não gostei disso. Mas de certa forma ele foi importante para você diferenciar o que você gosta e o que você não gosta. Aí eu falei, eu vou começar a ter coragem e mostrar o que eu escrevo. E daí que eu deslanchei, comecei a participar de concursos, a participar de publicações. Eu não tenho nenhuma obra minha na íntegra, eu só tenho publicações em coletâneas. Depois, já dentro da universidade, eu percebi que eu não tinha uma escrita científica, que a minha escrita era altamente poética. E meu professor começou a pegar no meu pé porque eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso em linguagem científica. E aí vocês imaginam o quanto eu sofri para escrever. Porque eu escrevia 50 páginas, entregava para ele e ele me devolvia toda marcada de vermelho. E dizendo para mim, você tem que refazer. E foi uma grande frustração, porque eu cresci com isso na cabeça. Eu escrevo bem, eu sei escrever, e eu jamais vou sofrer para fazer uma escrita. E aí eu me dei conta de que existe o escrever e o escrever, que existem diversos gêneros diferentes. Você sai da sua zona de conforto, né? Exatamente. E aí você começa a pensar assim, até questão de vaidade, porque aquilo me envaidecia. Todo mundo amava o que eu escrevia. Aí de repente alguém vira e fala assim, não tá bom, você tem que refazer. Foi um choque. Foi um choque. Aí eu tomei aquele literal quase, né, tapa na cara. Aí você fala assim, peraí, eu tenho que me sacudir e refazer. Aí eu comecei a caminhar, a transitar, sair dessa escrita poética. E aí eu comecei a conseguir algumas publicações em grandes universidades. Consegui uma publicação na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma na Federal do Rio de Janeiro. E por último eu consegui uma publicação na Universidade de Londres. Uma publicação sobre escritores da diáspora. Então, você foi? Oi? Você foi? Não, eu não fui para lá, eu só participei da mesa debatedora e o meu texto foi publicado por essa universidade. Nossa, que chique. Então, assim, onde eu fiz uma pesquisa sobre escritores brasileiros que moram fora, que moram em outro país, mas que continuam publicando em língua portuguesa. É um fenômeno interessante, porque ao invés de eles publicarem na língua do país que eles estão, eles continuam publicando em língua portuguesa. Ô Tia Ju, fala aqui com a gente, você tem algum plano pro futuro que você ainda quer fazer? Olha, eu digo que o meu futuro eu já vivi, certo? Porque eu tô me aposentando agora, eu me aposentei no estado, já entrei com os meus papéis daqui também da aposentadoria, e quando eu olho para trás, eu fico muito feliz com tudo que eu fiz, sabe? Então, meus projetos a partir de agora é curtir a minha aposentadoria, viajar, que é o que eu mais gosto de fazer na vida, né? Jogar uma mochila nas costas, tenha dinheiro dentro dela ou não, eu vou viajar, porque eu já contei pra vocês as minhas aventuras de viagem, de pega uma carona daqui pra ali, vai daqui pra lá. Então eu conheci o Brasil inteiro como mochileira. E tem um amigo meu que me inspira muito, que ele é mochileiro também,
e eu brinco com ele que ele é mochileiro com grana. E eu sou mochileira pé rapado, né? Aquela que não tem dinheiro. Mas os meus projetos hoje são esses, assim, sabe? Ler algumas coisas que eu fui protelando, que eu fui adiando, e leituras que eu não fiz, porque enquanto você está na academia, você tem que ler aquilo que te é cobrado, não sobra tempo para leitura de lazer. Quando você está na sala de aula, você tem que ler aquilo que você vai trabalhar com o seu aluno, não sobra tempo. Então agora eu quero reler alguns livros que eu li quando eu tinha a idade de vocês, e acho que agora eu vou ter uma outra visão, né? Eu quero ler 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que eu recomendo. Eu li quando eu tinha a idade de vocês e mexeu muito comigo, então eu vou reler esse livro agora. E é esse, meu projeto é assim, ser feliz, viajar, cuidar da vida, né? Exatamente, cuidar da minha mãe, que minha mãe tá idosa, tá muito bem, graças a Deus, mas eu quero estar mais presente com ela. E é isso. Ô tia Ju, e quais são suas inspirações para escrever? Ou é algo espontâneo, assim? Bom, tudo. Eu utilizo exatamente tudo, sabe? Se eu tô vindo pra cá de manhã e tá o cachorro correndo atrás da moto ali todo dia no setor, o cara sai de moto, o cachorro sai correndo atrás. Então, isso eu sento e faço um texto. Eu tava vindo de um velório no Parque Santa Lúcia e tava um pôr do sol muito bonito ali, e eu parei, peguei a minha mochila. Engraçado que o rascunho tá dentro, o meu poema tá lá dentro, eu não tive tempo ainda nem de digitar, porque eu enxerguei um sol muito vermelho assim, como se o morro estivesse carregando, segurando aquele sol pesado, e como se eu fiquei imaginando assim, gente, deve estar queimando, né? Porque o sol tá queimando a pele do morro. E aí o poema já nasceu na minha cabeça, esse morro carregando nas costas um sol abrasivo que lhe queimava a pele. Sim. Então é assim, até a pedra que eu tropeço eu faço como Drummond e ponho a pedra no caminho. Ô tia Ju, e como é que você separa a sua vida pessoal da vida que você tem aqui na escola? Eu não separo. Ou é uma coisa mais... Eu não separo, porque eu sempre tentei ser a tia Ju real, verdadeira. Todos os meus perrengues, o dia que eu tava com problema em casa, eu cheguei aqui chorando e foram os alunos que me colocaram, me deram colo e me deram apoio, me deram abraço. O dia que eu perdi meu pai também, onde eu vim chorar foi aqui com os meus alunos. Então eu nunca separei não, sabe? Esse negócio de que a gente deixa a vida pessoal do lado de fora do portão e aqui dentro é só profissional, eu nunca consegui fazer isso. Nunca consegui mesmo, sabe? Tanto é que você se lembra. Eu chegava na sala e você falava assim: quem foi, tia Ju? A senhora não tá bem hoje. Estão lembrados disso? Então eu sempre fui muito transparente, muito... assim, todo mundo percebe quando eu tô bem ou quando eu não estou bem. Então, na verdade, eu acho que esse não separar me fortaleceu muito. E aproxima mais você da gente, né, tia Ju? Exatamente. Então eu nunca fui aquela professora engessada, não. Eu sempre fui a Ju que se tropeça junto, se tá feliz junto. E uma coisa que eu faço questão de dizer, assim como eu citei Ricardo Veloso, que foi minha grande inspiração positiva, eu tive grandes inspirações negativas. Eu tive professores que eu olhava para eles e pensava: eu jamais farei isso com um aluno meu. Eu jamais farei um aluno meu se sentir mal, se sentir inferiorizado, se sentir ridicularizado na frente de alguém, sabe? Porque eu tive alguns professores que fizeram isso. Então, assim como a gente tem a inspiração positiva, aquele que você quer seguir, você pode ter a negativa também, saber exatamente o contrário que eu quero fazer. Então, eu fiz muito isso. Eu peguei o espelho e virei o contrário. Falei: vai pra lá, Satanás. Ô tia Ju, conta pra gente como que tá a sua vida amorosa. Minha vida amorosa, eu sou uma pessoa que ama intensamente tudo, a todos e a todas. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito social, sexual, religioso. Eu sou uma pessoa extremamente aberta. Escolhi não me casar e não ter filhos, foi escolha. Minha mãe morreu, minha irmã faleceu muito cedo, deixou 3 filhos pequenos e eu me tornei mãe postiça dessas 3 crianças e me satisfiz ali, não tive vontade de ter filho
biológico. Escolhi não me casar porque eu sempre me conheci muito bem. E casamento, assim como várias outras escolhas na vida, você tem que abrir mão de determinadas coisas. E eu, me conhecendo bem, eu sabia que eu não me encaixaria. Eu tenho dificuldade em encaixar em padrões. Sempre tive dificuldade em encaixar em padrões. Então, assim, até o padrão da moda eu não gostava, eu virava roupa pelo avesso. Eu preferia vestir pelo avesso para não seguir um padrão. Então, eu sempre fui meio assim. Então, essas escolhas minhas foram muito bem pensadas. Eu não vou encaixar nesse padrão, então eu não vou caminhar por esse lado. E tive grandes amores, grandes companheiros na minha vida e eu os amo todos até hoje. Eu falo que assim, agora mesmo final de semana, o Glicério da Globo teve aí apresentando o espetáculo. Nós tivemos uma história, nós fomos namorados e ficamos juntos um bom tempo. E eu fiz questão de sair com ele ao final do espetáculo, pra gente bater um papo, lembrar das velhas histórias. E eu estava com o meu atual namorado. Né? Então a gente consegue ter esse relacionamento aberto de respeito, porque tem gente que entende aberto que seja desrespeito. E eu sempre afirmo que eu sou absurdamente fiel a mim mesma, aos meus princípios, aquilo que eu acredito, ao meu corpo como templo do Divino Espírito Santo. Então eu não vou desrespeitar a mim mesma, porque eu vou desrespeitar o que eu acredito, vou desrespeitar a minha fé, vou desrespeitar aquela maneira que eu escolhi viver. Então eu não me preocupo, mas você é fiel a fulano? Não, eu tenho que ser fiel a mim, ao que eu acredito, aos meus princípios. Então é assim a minha vida. Né? Nossa. É uma questão de você e ele. É exatamente isso, né? E ser feliz. Sim. A principal coisa que a gente tem que pensar antes de tudo é na felicidade, né, Tia Ju? Porque tem tanta gente que igual não age igual você e é tão infeliz, né? Tem tanta gente que escolheu fazer outras escolhas pensando em outras pessoas que hoje vive tão infeliz. Então, realmente, a gente sempre tem que priorizar nós mesmos. É igual você ser fiel a nós mesmos antes de ser fiel ao outro. Mas não é no sentido egoísta. Porque às vezes eu passo essa impressão de egocentrismo, de egoísmo. Não, sim, a gente entendeu. É no sentido de, a partir do momento que você se respeita, você vai respeitar o outro. Sim, que você se dá respeito, você dá respeito a todos que estão perto de você. Exatamente. Porque a nossa sociedade, ela é muito hipócrita. Certo? Ela é muito hipócrita, ela te cobra uma coisa aqui, quando você vem em casa, a pessoa vivencia outra. Então eu sempre prometi para mim mesma que eu viveria a minha verdade dentro ou fora de casa, dentro ou fora do trabalho. E foi isso que a gente acabou de dizer. Sim. Eu sempre fui a mesma. Ô Tia Ju, qual é o seu poema preferido que você fez? Dos meus? Nossa, é muito difícil dizer, mas eu acho que o que eu fiz na infância, que foi o meu primeiro prêmio literário, eu tenho uma visão especial dele, porque eu acredito que ele me abriu essas portas, e por ele ter essa visão de criança, que criança tem uma visão tão lúdica da vida, né? Uma visão tão poética da vida. Então esse poema, ele se chama Sangue Verde, porque é um poema que fala da natureza. Posso falar? Pode. A gente ia pedir pra você citar um poema. Então vamos lá. Sangue Verde foi feito quando eu estava na 7ª série, né? Cabral estava chegando no Brasil, mais ou menos. Por aí. Gosto dos teus olhos verdes, natureza. Gosto da tua boca molhada em rios. Gosto de tuas asas livres e da certeza de poder sonhar em delírios. Gosto do teu coração semente que brota em flor somente no terreno do amor. Gosto da tua pele coberta com o cheiro do pó da terra. Gosto do teu calor. Tanto gosto de tudo que estou temendo o futuro, pois estão te machucando, e em cada corte de machado fica seu sangue de clorofila derramando, e em cada tronco retirado fica a tua vida na essência da dor cicatrizando. Nossa, que marcante! Nossa, eu adorei. escrevi na 7ª série, foi meu primeiro prêmio. Foi pra uma pessoa de 7ª série, né? Tipo assim. Pois é, por isso que eu tô falando essa visão de criança, de enxergar a natureza como se fosse humano, né? A pele, o olhar. Então eu gosto porque marcou a minha vida. Não, é o poema. Obrigada.
Ô Tia Ju, e teve algum concurso, algum projeto que você participou que você pode falar assim, esse aqui foi o que mais me marcou? Olha, cada um tem uma questão muito especial. Mas esse último que eu participei agora, no último final de semana, na cidade de Itinga, ele foi eu poderia dizer que ele foi de um peso literário muito grande, porque um dos poetas que estava classificado no concurso junto comigo é hoje considerado o maior poeta da literatura brasileira, né, que é o Cláudio Bento. Então, quando eu vi que eu estava classificada no concurso junto com ele, eu falei, nossa, a minha literatura está chegando numa amplidão, né? Porque eu sempre vi minha literatura muito em locus, muito literatura do Vale do Jequitinhonha. Agora eu estou conseguindo enxergá-la como maior, né? Não só local. E qual que foi a sua maior conquista até hoje? A sala de aula. A minha maior conquista é ter conseguido ser professora. É minha realização como pessoa, como ser humano. Nossa, Tia Ju. Pois é. Então a gente queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, Tia Ju. Você sabe que o carinho que a gente tem por você é um carinho enorme e que a gente sempre, sempre, sempre vai te carregar com a gente e que mesmo que agora a gente não esteja mais juntos dentro da sala de aula e mesmo que a gente sinta quando a gente passa nos corredores é só um bom dia, o carinho que a gente sentiu com você é algo surreal que vai além entre uma relação entre professor e aluno. E você sabe disso. Então a gente está muito, muito agradecido de você ter vindo aqui hoje e ter aceitado o nosso convite. Nossa, e a gente espera que você venha mais. Com certeza. Eu tô imensamente feliz, vocês sabem disso. É uma turma que me marcou desde o 6º ano, desde que eu recebi vocês no 6º ano, né? Fui madrinha do 9º ano, fizemos nossa viagem maravilhosa e eu acredito que no 3º ano vocês não vão esquecer de mim na formatura, porque eu vou estar aposentada, mas vocês vão lá em casa e te ajudam, nós vamos fazer uma viagem lá, vamos nós na viagem. Então eu agradeço muito de coração. E quando vocês quiserem qualquer outro assunto, né, que a gente poderia falar, nós temos aí uma eleição agora, a gente poderia fazer uma discussão acerca de política, não de política partidária, mas dessa formação política que a gente precisa ter, e Bocaiúva precisa de voltar esse foco. Vocês que são jovens é que vão salvar esse país nosso, que precisa ser salvo. Com certeza. Obrigada pelo convite, eu que agradeço, gente. Obrigada. Muito obrigada, Tia Ju. Então é isso, né, Su? Sim, se inscrevam no canal, deem like, bastante, compartilha. E até o próximo vídeo.